Pessoal, se tiver alguma dificuldade, algo assim que vocês queiram falar, pode interromper, viu? Na hora que estiver apresentando. Hoje a gente vai falar sobre, o conteúdo vai ser sobre da disciplina Gestão, Planejamento e Processos Comerciais. São das três disciplinas que a gente tem, né, nesse segundo ano. O assunto vai ser o ciclo PDCA. Hoje vai ser bem curtinha essa aula, é um assunto bem simples, não é difícil de entender, e o que vai valer vai ser a questão prática que a gente vai fazer desse conteúdo. Oi, Pede aí para a Quitéria desligar, por favor, o microfone. Dando eco. Quitéria? Pronto, aderiu. O assunto vai ser esse, o ciclo PDCA, e a gente vai entender o que é o PDCA. Vocês fiquem atentos, que a gente sempre vai ter aquele momento interativo, tá bom? Só uma dica aí. Então, o que é, né, esse PDCA? Vamos entender o que é isso aí. Vai começar a desmistificar, entender se isso é um método, se é uma ferramenta. Na verdade, é um método, né, é um método gerencial. Para quê? Para melhorar os processos e soluções de problemas. E é interessante que a base dele é a melhoria contínua. Ou seja, a gente já viu lá o que são gestão de processos, né? Como é que os processos funcionam, e o PDCA é um método para gerenciar, né, de forma melhor, para melhorar aqueles processos, ou para solucionar problemas. E outra coisa, de uma contínua, ou seja, ele não para, ele é um ciclo, né? Então, é um método. E aí, quem fez, né, quem criou foi um matemático aí, René Descartes, né, ele criou esse método, e também quem aperfeiçoou, né, formatou, foi o Eduardo Demi, junto aos japoneses, com a questão da qualidade total. Esse Eduardo Demi, ele é considerado um guru, né, da qualidade total nas empresas. Então, ele aperfeiçoou esse processo aí do René Descartes. E o que é o PDCA? É como eu falei a vocês, é um método, né? Esse método, ele pode ser usado em qualquer tipo de organização, privada, pública, né? Ele pode ser utilizado até para uma coisa simples, mesmo dentro da sua casa, né? Você queira criar essa ferramenta, usar para melhorar suas coisas aí dentro da sua casa, porque quando a gente falou em processo na aula anterior, a gente vê que o processo está em tudo. E é o que? É uma combinação com algumas ferramentas adequadas. Para que esse método funcione, existem algumas ferramentas adequadas que vamos estudar também agora, adiante. E para começar, vamos falar das etapas, né? PDCA. O primeiro é o plan, que é o planejar. Deixa eu abrir aqui. E o que é o plano? O plano, no caso, precisamos definir o que é. Definir os problemas, né, que foram, para a gente poder resolver, solucionar. E aí, com algumas definições também dos objetivos. A gente vai ver algumas ferramentas, como a análise de Pareto, e outra coisa, seja o problema já conhecido, ou um objetivo novo, para que possa resolver. O planejar é justamente isso, vou definir os objetivos, vou precisar definir os problemas que serão solucionados, então é a parte mais importante desse ciclo aí, PDCA, né? E para isso, eu quero criar o quê? Um plano de ação, com as metas. E esse plano de ação, a gente vai usar também uma ferramenta chamada 5W2H. Vamos conhecer um pouquinho dessas ferramentas para entender como é que pode fazer essa primeira etapa desse ciclo do PDCA. Deixa eu passar aqui. Vamos lá, vamos entender primeiro o que a análise de Pareto, né? Veja só, a análise de Pareto, ele tem um entendimento que ele vai dizer assim, ó, Vilfredo Pareto, que foi a pessoa que criou essa análise, ele foi um economista, né? E ele fala que o autor do princípio do 80 por 20, 80% por 20%. Essa ideia que define que 80% dos resultados são causados por 20% de esforços. E quais são os esforços? Para aplicar a análise desse Pareto, a análise de quais são os 20% dos esforços que estão causando os 80% dos resultados,
Aí quer dizer aqui, que desse modo você estará apto a eliminar tarefas do seu dia a dia que não estão contribuindo com seus objetivos. Ou seja, 80% dos resultados são causados por 20% de esforço. O que a gente faz de 20% de esforço é que vai considerar os 80%. Então, tem até a figura desse iceberg aí, né? Você vê que a profundidade que está sobre, mas que a gente não vê, é os 20% de esforço, para que a gente tenha esse resultado. Então, no planejamento, a gente vai fazer, o que vai valer mesmo, o que vai dar conta, é esses 5%. E aquilo que pode tomar tempo, gastar sua energia, a gente tem que descartar, para que a gente seja mais eficiente. Outra ferramenta para usar nessa etapa do planejamento do PDCA é o 5W2H. Deixa eu abrir aqui. É metodologia 5W2H. Ele vai fazer, por que é 5W2H? Porque está em inglês, né? Então, a gente vai ver aí. Os 5 Ws. O primeiro é o quê? O White, né? Objetivos, etapas e a fase. Você vai, o quê? O que é isso? Né? E por quê? Aí o porquê já é para você justificar, né? Desafios, benefícios, resultados esperados. Quem? Né? Quem serão as pessoas? Os recursos humanos, os responsáveis, a equipe, as funções. E como? Como vai ser isso? Vai ser o quê? O método, as atividades, o processo, sustentabilidade. E aí agora a gente vai para os Hs, né? Quanto? Tudo tem que ser quantitativo. Quantidade, custo, né, desse planejamento. Quando? Né? Quando vai ser isso? Cronograma, prazos e tempo. É preciso mensurar. Né? E outra coisa, onde? Local, área, departamento e contexto. Exemplo, eu passo um trabalho para vocês, fazendo em casa. Ou quer que vocês executem aí um processo, criem um processo dentro de casa. Então, você vai fazer a pergunta, o que será? Por que eu vou fazer esse processo? Quem vai fazer? Como? Quanto eu vou ter custo, né? E mensurar isso aí. Quando? É lógico que você tem que colocar a data, o local, onde. Então, esse tipo de metodologia, essas perguntas, facilita você desenvolver no seu planejamento. Qualquer planejamento que você queira fazer, alguma coisa, faça essas perguntas, né? Então, vai direcionar muito melhor você ter um planejamento e entender de forma bem clara. Tá? Aqui um exemplo do que a gente acabou de ver, com algumas informações. Aí a gente vai ter as perguntas: o que, quem, onde, por quê, quando, como e quanto. Aí o primeiro exemplo aqui: o que? Aumentar a temperatura do forno. Quem vai fazer? O exemplo aqui é José. Onde? No forno, aí ele vai dizer a referência do forno, 2W5C. Aí vai dizer por quê? Diminuição da duração do processo. Aí botou quando? A data, 1º de maio. Como? Aumentar o potencial do motor. Quanto? Aí vai dizer que isso aí é aumento de, quê? De 0,5% do custo operacional. Né? Então, você vê que vai seguindo a sequência e vai te dando a resposta e você já tem todo o planejamento. Outro exemplo aqui, deixa eu pegar aqui outro. Aqui embaixo, o último. Comprar novo sistema de manutenção. Isso seria o quê? Quem? Vai ser o Roberto. Onde? Na unidade de São Paulo. Por quê? Muitos dias fora da meta de produção. Ou seja, tem algum problema aí que tem que ser resolvido. Quando? 1º de março. Como vai ser isso? Implantação de novo sistema pela manutenção. E quanto vai custar a compra desse novo sistema de manutenção? 20 mil. Ou seja, você consegue, se você fizer um quadrado desse aí, né, e começar a colocar, né, pegar a problemática e começar a responder, você já tem um planejamento aí daquele problema, daquela solução, daquele objetivo novo que você está tentando desenvolver. Agora a gente vai para outra etapa, que é a etapa que no caso, executar, né? Tudo que a gente lá definiu no plano, agora a gente vai executar no plano de ação, não é isso? E aí esse plano de ação é o quê? Buscar conhecimento necessário para a execução. E esses conhecimentos, eles estão além do que a gente já conhece, pode ser buscado fora, né? Executar o plano de ação definido no planejamento, o que foi lá definido. Muito será o que é necessário buscar sempre conhecimentos novos. A gente não vai ficar só limitado do que a gente já conhece. Então, é importante ver essa questão na execução. Ele já traz lá, você fez o planejamento, vem para a execução. A próxima etapa, verificar. Planejei, executei, agora eu tenho que, após de todos os índices do plano de ação ter sido finalizados, é fundamental medir o quê? Os seus resultados. Então, a gente vai medir os resultados em relação ao quê? Às metas que foram traçadas lá no planejamento. Outra coisa,
validação da eficácia, né, do plano de ação e da execução. Se, de fato, o plano que você traçou lá, nesse PDCA, no primeira etapa, ele realmente está sendo executado de forma correta. Então, é importante sempre checar, verificar. Próxima etapa desse ciclo é agir. Eu planejei, executei, verifiquei. Agora eu vou agir. O agir, na verdade, após termos conhecido, né, os resultados atingidos, caso tenha, seja satisfatório, né, aí sim, precisamos o quê? Padronizar o que foi desenvolvido. E aí, que seja necessário o quê? Resolver os... E outra coisa, aí tem que planejar para que no trabalho não se perca, né? E seja necessário resolver o quê? Os mesmos problemas novamente, para que isso aqui não volte. Deu certo, então vamos padronizar, vamos criar esse modelo, para que o próximo faça a mesma coisa. E eu não perca tempo em refazer. Se caso não foi alcançados os resultados, analisar as causas do plano de ação ou execução. Pode ter sido que deu errado aí em alguns detalhes, né? Na questão do plano mal elaborado, na questão do problema da mal execução, e aí por isso que temos que agir. E aí o ciclo continua, por isso que ele é contínuo. Você sempre vai ficar tentando, vamos dizer assim, organizar de forma bem coerente. Planejou, né? Depois de planejar, você vai executar, verificar e agir. Né? São os quatro etapas aí do PDCA. Deixa eu passar aqui. E algumas dicas para quem implanta o PDCA. Plano de ação suficiente e bom. Ele não pode ser apenas um plano de ação, teoricamente. Ele tem que ser suficiente e bom, para que você não fique refazendo e perdendo tempo. Registrar e medir resultados. Esses resultados vão ser parâmetros para os próximos, né, ciclos aí. Conhecimento e ferramentas. A gente tem que usar as ferramentas como a antiga análise de Pareto, 5W e 2H, entre outras ferramentas administrativas que a gente pode encontrar. E aí, padronizar os resultados e repetir o ciclo. O ciclo, ele não é fechado, né? Ele sempre vai permanecer ali. Vamos ver um exemplo de um caso bem simples, para você entender como é que é esse ciclo na prática, como é que ele funciona. Vamos lá, vamos ver um exemplo aqui. Olá, a gente vai ver as quatro etapas, né? Planejar, executar, verificar e agir. Nesse caso aqui, seria uma pessoa que está querendo perder peso, né? O plano dela é ter menos 12 quilos de peso até o final do ano. Não é isso? Então, como ela vai executar esse plano? Ela vai dizer que para executar, tem que ter o refrigerante, uma vez na semana batata frita e sem creme de leite. Isso aí seria a execução desse plano, né, para esses 12 quilos aí de peso. Aí ela vai verificar, checar se está realmente executando esse plano. Quantidade de calorias ingeridas, o peso, né? E depois vai agir. Quando não está de acordo com o plano, encontrar motivos. Então, ela vai encontrar motivos. Entendeu como é que funciona o exemplo do PDCA? As quatro etapas? Aqui é um exemplo simples, né? Entenderam, pessoal? Se eu for pegar um exemplo aí da sua casa, o que você colocaria nesse PDCA? Qual seria uma meta, um objetivo, ou solucionar um problema? Exemplo, vamos lá, ver o caso da pandemia. Qual seria o planejamento? Fazer uma vacina, né? Primeiramente, executar o quê? Fazendo uns testes, né? Aí vai verificar, né, isso, se deu certo, depois agir, aplicar, né, as vacinas. Uma coisa bem simples assim, dentro do PDCA, dessa metodologia. É simples de entender ela. Ela dá para, né? E aí, como eu disse a vocês, essa aula vai ser bem curtinha mesmo, porque o PDCA eu quero que vocês pratiquem, né? Eu trouxe ele bem de forma sucinta. Eu tenho uma atividade, que aí eu já vou postar para vocês. Essa atividade, ela vai mostrar aqui como vocês podem criar esse planejamento, né? Esse PDCA de vocês. Vocês vão criar aí, vão colocar, né, uma solução objetiva aí no planejamento, como que vai ser a execução, como vai ser a verificação e como vai ser a ação. Lembrando que é uma metodologia cíclica, né? Ela não para. Se você tiver aí com o seu telefone aberto, com o QR Code, você já vai ter a atividade aí,
né, baixada, diretamente para você. Eu já vi, professor, a atividade. Já está aí, né? Já. E vocês têm alguma dúvida até aqui sobre o PDCA? Entendeu como é que é a metodologia? Tudo bem para vocês, pessoal? Pra mim, tudo, professor. Mônica, Maria Quitéria, Yara, Ana Cristina. Entenderam como é que vai ser a atividade? É simples. Você vai escolher, né, um problema, uma solução, algo. Eu coloquei lá referente à escola. Você pode escolher a biblioteca. Ah, professor, eu quero fazer um PDCA da biblioteca. Então, o planejamento vai ser o quê? Ah, vamos dizer que a biblioteca está com problema de livros velhos que precisam ser reformados. Então, dentro da biblioteca, no meu contexto, o planejamento vai ser o quê? Reformar esses livros. Aí você vai dizer, como vai ser, né? Qual vai ser a metodologia, a execução. Aí você pode usar as ferramentas que a gente viu lá. Análise de Pareto, né? 80 por 20, 20 por 80, e também os 5 Ws, 2H. Ah, você tem que usar todas as ferramentas? Não. Pode escolher uma delas e achar melhor. Desde que você tente responder esse PDCA, nessas 4 etapas. Aí você pode usar qualquer espaço da escola lá, escolher um local. Pode ser a sala de aula. Você pode ver um problema, ou ver algo que esteja para solucionar, ou uma nova ideia. Pode ser um novo objetivo, uma nova ideia. Desde que você use o PDCA. E aqui para a gente poder, por fim, ter agora esse momento interativo, já que vocês estão ligados aí, eu vou passar aqui, Ô, professor, essa atividade é pra mandar por onde? lá no Classroom. Eu coloquei Ah, lá embaixo, Isso é na observação, tem lá. Eu vou colocar ainda. Assim que terminar a aula aqui, esse momento aqui, eu já vou postar, certo? Aí você já pode executar. Ok. E aí, momento interativo. Opa, deixa eu colocar lá. Vou dar pausa aqui na gravação. A gravação foi rapidinho.